Enquanto as civilizações pareciam desenvolver-se de maneira isolada, seus soluções arquitetônicas e padrões mitológicos impressionam pela semelhança. As pirâmides egípcias, com sua altura de 146 metros, apresentam paralelos impressionantes com as construções mesoamericanas, como a Pirâmide do Sol em Teotihuacan, que atinge 60 metros de altura. Mas isso não é tudo. Na China, encontram-se pirâmides, menos conhecidas, mas igualmente impressionantes em forma e construção. O que une essas culturas distantes? Em muitos lugares, podem-se encontrar símbolos solares, indicando a importância do Sol na vida desses povos. Por exemplo, no Egito, o disco solar de Ra é retratado nas paredes dos templos, enquanto no Mesoamérica, o deus Quetzalcoatl também está associado ao culto solar. Existem muitos mitos sobre o dilúvio que se entrelaçam, desde o épico de Gilgamesh até o Noé bíblico. Essas histórias de catástrofes que levaram a vida de milhões parecem quase idênticas. Alguns pesquisadores sugerem que essas semelhanças podem ser resultado do difusionismo, quando ideias e símbolos se espalhavam através dos contatos entre povos. Outros propõem a hipótese de uma antiga civilização-mãe, que poderia ser a origem de muitos conhecimentos e tecnologias. Por exemplo, o sistema de águas subterrâneas encontrado nas cidades incas tem paralelos com sistemas semelhantes no Antigo Egito. Enquanto na Mesopotâmia construíam zigurates, que serviam tanto como templos quanto como observatórios astronômicos, no Mesoamérica desenvolviam-se construções semelhantes direcionadas ao estudo do céu estrelado. Essas construções, criadas no mesmo período, parecem ser resultado não de simples coincidência, mas de um sinal de que os povos antigos buscavam respostas para as mesmas questões que a natureza lhes apresentava. Intrigante, mas por toda a Terra surgem tecnologias, como o uso de cimento e gesso, que permitem a construção de edifícios duradouros. Ao mesmo tempo, em diferentes culturas surgem métodos agrícolas semelhantes, como as terrazas nas montanhas dos Andes e os aquedutos no Antigo Egito. Como esses povos puderam trocar conhecimentos estando a distâncias inacessíveis uns dos outros? As respostas a essas perguntas podem estar escondidas em descobertas arqueológicas que ainda estão por ser feitas. Havia, em algum momento, cidades na vala do Rio Indo que poderiam servir de modelo para os megacidades modernos. Imagine ruas pavimentadas com tijolos bem alinhados, casas projetadas com cuidado para ventilação e iluminação, e sistemas complexos de esgoto que garantiam limpeza e conforto. Em Mohenjo-Daro, erguia-se uma cidadela, uma verdadeira fortaleza de sua época, onde havia depósitos e edifícios administrativos. E não muito longe ficava a Grande Banheira, do tamanho de uma piscina moderna, que servia tanto para banhos rituais quanto para encontros sociais, impressionando com seu sistema de água e drenagem que funcionava perfeitamente. Mas, de repente, nessa sociedade próspera, começaram mudanças que ninguém poderia prever. A mudança do curso dos rios e oscilações climáticas levaram ao fato de que o rio Indo não conseguia mais fornecer a quantidade necessária de água para os campos. Como resultado, a produtividade caiu e os estoques se esgotaram. E então começa o verdadeiro absurdo. Tribos arianas que invadiram essas terras poderiam ter sido o último golpe que levou ao colapso dessa civilização. Como isso poderia ter acontecido? Como, em um instante, o barulho das ruas cheias de vida, com cheiro de especiarias e produtos frescos, foi substituído pelo silêncio e abandono. Dizem que agora, pelas ruas de uma vez cidade viva, apenas animais selvagens vagueiam, e oficinas, antes cheias de vida, estão abandonadas. O que é ainda mais chocante. Alguns pesquisadores sugerem que epidemias poderiam ter desempenhado um papel crucial no desaparecimento dessa cultura fascinante. Em Mohenjo-Daro, encontraram não apenas restos de alimentos, mas também sinais de doenças que poderiam ter dizimado famílias inteiras. E assim, no lugar da vida vibrante, restaram apenas ruínas, e o mistério de seu desaparecimento levanta perguntas às quais os cientistas ainda não têm respostas. Cada artefato encontrado, cada pesquisa, adiciona novas camadas a esse mistério, e quem sabe, um dia saberemos o que realmente aconteceu com essa civilização notável. Imagine cidades antigas onde o sistema de fornecimento de água era tão complexo que poderia invejar as megacidades modernas.
Os aquedutos romanos, que se estendiam por dezenas de quilômetros, transportavam água das montanhas para as planícies, proporcionando aos cidadãos a possibilidade de desfrutar de água limpa. Um dos mais impressionantes, o Aqueduto de Cláudio, tinha cerca de 60 quilômetros de extensão e incluía mais de 300 arcadas, majestuosamente elevadas acima do solo. Foi graças a esses engenhosos maravilhos que os romanos podiam beber água fresca todos os dias e usar banhos públicos, que se tornaram verdadeiros centros de vida social. E o que é ainda mais surpreendente? Em Mohenjo-Daro, uma das cidades mais antigas da Índia, existia um sistema de esgoto que impressiona pela sua sofisticação. Canais de alvenaria garantiam a evacuação de esgoto, e cada casa tinha seus próprios banheiros com água encanada. A água fluía por tubos de cerâmica cozida, e até hoje os arqueólogos se maravilham com esse sistema, que tem mais de 4.000 anos. E agora, imagine os aquedutos cretenses, feitos de tubos de terracota que ainda preservam vestígios de antigas civilizações. Nesses tubos fluía a água, e nos banheiros públicos dos minoicos havia descarga. Uma verdadeira revolução para a época. Os sons da água correndo nos aquedutos criavam uma melodia que acompanhava a vida cotidiana das pessoas, enquanto a frescura das cisternas subterrâneas proporcionava alívio do calor. O eco nos salões abobadados dos banhos romanos ressoava quando as pessoas se reuniam para relaxar e discutir as últimas notícias, mergulhando em uma atmosfera de conforto e limpeza, contrastando com as ruas poeirentas das cidades antigas. Em Roma, além disso, um elemento importante da infraestrutura urbana eram os banhos públicos, onde não só se lavava, mas também se discutiam negócios, gerando ideias e fortalecendo laços. Você pode imaginar como, no meio do barulho das ruas e dos mercados coloridos, os diálogos se misturavam ao som da água correndo e ao vapor subindo dos fontes quentes? E tudo isso, resultado do incrível talento dos engenheiros antigos, que entendiam a importância da limpeza e do conforto para seus concidadãos. E o mais surpreendente? A água que fluía por esses sistemas às vezes percorria mais de 100 quilômetros antes de chegar ao seu destino, mantendo a vida e a saúde de várias gerações. Incrível! Mas as construções antigas eram projetadas com tamanha precisão que estavam sincronizadas com eventos astronômicos. O Templo de Abu Simbel, construído por ordem do faraó Ramsés II, é iluminado 2 vezes por ano, no dia do seu nascimento e na data da sua ascensão ao trono. Todo ano, nessas datas, os raios de sol penetram no santuário, iluminando as estátuas dos deuses, criando uma atmosfera de presença divina. Imagine como a luz preenche lentamente o espaço, refletindo nas paredes de pedra e causando admiração nos espectadores que se reúnem para assistir a esse milagre. Os sons de exclamações e suspiros de admiração dos espectadores se misturam em um coro unificado quando a luz toca os rostos das estátuas, como se o faraó mesmo estivesse olhando para seus adoradores. Mas isso é apenas uma das magias das construções antigas. A pirâmide de Kukulkan, em Chichén Itzá, nos dias do equinócio de primavera e outono, cria uma ilusão impressionante. As sombras das escadas formam uma serpente descendo pela pirâmide. Esse espetáculo encanta, como se o próprio Kukulkan, a serpente emplumada, descesse dos céus para abençoar os humanos. Todo ano, milhares de pessoas se reúnem para serem testemunhas desse momento mágico, quando a luz e a sombra se unem. E claro, não podemos esquecer o Stonehenge, que está perfeitamente alinhado com o nascer do sol no dia do solstício de verão. Nesse momento especial, quando os raios de sol passam entre as pedras, parece que o tempo para. O murmúrio da multidão, os olhares admirados e então o silêncio, quando todos percebem que estão em um lugar onde os antigos criavam seus rituais, conectando-se ao cosmos. Essas construções não são apenas conquistas arquitetônicas, são verdadeiros relógios astronômicos que continuam funcionando ao longo dos milênios, conectando as pessoas ao céu. E você sabia? Esses monumentos continuam revelando seus segredos, abrindo novos horizontes para a pesquisa. Imagine que, no 6º século a.C., um grupo de filósofos, observando o céu estrelado, chegou à conclusão de que a Terra não é um disco plano, mas uma esfera. Sim,
Exatamente os pitagóricos, que acompanhavam o movimento dos astros, começaram a formar essa ousada visão, baseando-se na harmonia e simetria de tudo o que existe. No século IV a.C., Aristóteles, uma das maiores mentes de sua época, apresentou vários argumentos convincentes. Quando os navios desapareciam no horizonte, seus mastros sumiam primeiro, e não os corpos, o que indicava a curvatura da Terra. Ele também notou que a sombra da Terra na Lua durante um eclipse lunar sempre tinha uma forma circular, servindo como argumento adicional para a esfericidade. E agora, o mais fascinante. No século II a.C., Eratóstenes, utilizando instrumentos simples, conseguiu medir com bastante precisão a circunferência da Terra, estimando-a em 26.200 quilômetros, com base na diferença nos ângulos da luz solar que caía nas árvores em diferentes cidades. Este conhecimento não era segredo para as pessoas cultas da maioria das civilizações antigas, como o Egito, a Grécia e a Índia. Elas estudavam e registravam suas observações. Mitos ingênuos sobre a Terra plana existiam, mas entre os cientistas, astrônomos e matemáticos havia uma realidade diferente. Eles desenhavam mapas onde a Terra era representada como uma esfera e se perguntavam o que havia além dela. Como o conhecimento da esfericidade da Terra influenciava a navegação? Sabia que, exatamente graças a esses descobrimentos, os navegadores podiam partir com mais confiança para países distantes, confiando na compreensão da curvatura do planeta e sua forma? Esse conceito tornou-se a base para futuras pesquisas, que abriram novos horizontes. E isso não é tudo. Nos textos antigos, menciona-se que, na antiga Roma, os astrônomos utilizavam o sistema heliocêntrico para explicar o movimento dos planetas, o que já indicava conhecimentos complexos sobre nosso planeta e seu lugar no cosmos. Você acha que ainda existem descobertas surpreendentes esperando por nós nas profundezas das bibliotecas antigas? No templo de Hathor em Dendera, foram descobertas inscrições misteriosas que geram muitas perguntas e debates. Essas imagens representam objetos alongados, que lembram lâmpadas incandescentes modernas, com algo que pode ser interpretado como um fio dentro, e uma conexão que leva a uma fonte, semelhante a algo que poderia servir como fonte de eletricidade. Mas como o Antigo Egito poderia ter esses conhecimentos? Alguns pesquisadores afirmam que essas inscrições são prova da existência de eletricidade no Antigo Egito, enquanto outros veem nelas apenas imagens simbólicas, como o lótus e o sol nascente, que representam vida e renascimento. Essas interpretações contraditórias apenas aumentam o mistério do templo. Mas isso não é tudo. Em outros lugares pelo Egito, arqueólogos encontraram artefatos dourados que, segundo se acredita, poderiam ser usados para realizar processos químicos complexos. Por exemplo, as tintas preservadas com cores incrivelmente vibrantes que não desbotam mesmo após milhares de anos podem indicar o conhecimento avançado na área de química. Imagine a atmosfera do templo. A luz suave que cai sobre essas inscrições misteriosas cria a sensação de que você está tocando em segredos antigos que guardaram sua sabedoria ao longo dos séculos. E sabe o que há de mais estranho? Existe uma teoria de que essas imagens, na verdade, mostram não lâmpadas, mas dispositivos destinados à transmissão de luz e energia, que foram perdidos para nós ao longo da história. Descobertas como essas nos fazem refletir sobre o quão profundos eram os conhecimentos das civilizações antigas sobre a natureza da luz e da energia, e quais segredos ainda podem estar escondidos sob camadas de tempo. Pense nisso. Como os antigos, sem as tecnologias modernas, conseguiam criar estruturas complexas para observar os corpos celestes. O Círculo de Gözek, na Alemanha, datado aproximadamente de 4.900 anos antes de nossa era, é um exemplo impressionante dessa engenhosidade. Esta construção neolítica consiste em círculos concêntricos de valas de terra, cercados por postes de madeira e cercas que criam passagens bem orientadas para observar o nascer e o pôr do sol nos dias mais importantes do ano. Essas estruturas não apenas serviam como observatórios astronômicos, mas também eram o centro de práticas rituais, onde as pessoas se reuniam em silêncio antes do amanhecer, esperando o disco solar, que lentamente subia acima do horizonte. Nesses momentos, o ar ficava carregado de tensão. Cada momento de espera estava cheio de esperança e emoção,
quando a luz começava a se infiltrar através das aberturas criadas pelas mãos dos antigos construtores. Lembre-se de Stonehenge na Inglaterra, onde os grandes blocos de pedra são alinhados em uma linha perfeita, indicando os momentos exatos do solstício e dos equinócios. Ou Newgrange na Irlanda, onde a luz, passando por um estreito corredor, ilumina a câmara interna no dia do solstício de inverno, criando uma atmosfera mágica. Não menos impressionantes são os observatórios dos maias, que usavam seus conhecimentos de astronomia para prever as mudanças de estações e planejar as atividades agrícolas. Essas estruturas antigas não foram apenas monumentos arquitetônicos, mas também símbolos da conexão do homem com o cosmos. Cada vez que o Sol nascia acima do horizonte, os observadores sentiam-se parte de um grande ciclo cósmico, compreendendo que não estavam sozinhos nesse vasto mundo. E imagine só: há alguns milhares de anos, as pessoas se reuniam em tais lugares. Seus corações paravam em antecipação do momento mágico em que a luz rasgava a escuridão, trazendo novas esperanças e começos. Essa sensação de unidade com a natureza, com os ciclos do tempo, sem dúvida, deixou uma marca profunda na cultura e nas crenças dos povos antigos. E o mais intrigante? Esses observatórios não foram apenas instrumentos científicos, mas também lugares onde nasceram mitos e lendas sobre o Sol e as estrelas, que continuamos a contar até hoje. Você já ouviu falar sobre o que causa debates entre historiadores e arqueólogos? Os jardins suspensos de Semíramis, que, segundo lendas, eram uma verdadeira maravilha da natureza e da arquitetura, mas cuja existência ainda é questionada. Esses jardins, considerados uma das 7 maravilhas do mundo, supostamente consistiam em terracos sustentados por colunas maciças que se erguiam acima do solo, criando uma visão como se o céu se unisse à terra. Como poderiam ser tão grandiosos? Imagine o aroma de plantas exóticas preenchendo o ar enquanto você passa por eles, e o som da água correndo nos canais, criando um fundo tranquilo no clima quente da Mesopotâmia. Arqueólogos acreditam que para criar esses jardins foi usada uma complexa sistema de irrigação que levantava a água do Eufrates para mais de 30 metros de altura, para regar as plantas nas terracos. Esse sistema era uma verdadeira maravilha da engenharia de sua época, permitindo a criação de oásis verdes no meio do deserto estéril. Mas o que realmente é impressionante? Apesar de muitos registros sobre os jardins em textos antigos e obras de arte, nenhum arqueólogo conseguiu encontrar vestígios definitivos desses jardins. Isso gera debates acalorados sobre se os jardins suspensos eram realidade ou apenas produto da imaginação dos escritores antigos. Alguns pesquisadores até sugerem que eles poderiam estar localizados não em Babilônia, mas em outro lugar, como na Assíria. Agora, imagine o contraste: a verdejante vegetação dos jardins contra o fundo dos areais dourados e das pedras cinzentas, flores delicadas e árvores que envolvem as colunas, criando sombra em um dia ensolarado. E o que é ainda mais surpreendente? Existem versões que sugerem que os jardins suspensos poderiam ter sido construídos não por Semíramis, mas por seu marido, o rei Nabucodonosor II, adicionando mais mistérios a essa história histórica. Cada novo fato só aumenta o interesse por essa história fascinante sobre os jardins suspensos que podem ou não serem reais. De repente, como se surgisse do nada, uma cultura surgiu na Mesopotâmia, que impressionou o mundo por sua complexidade e inovações. Na região do 4º milênio a.C., os sumérios, que se chamavam a si mesmos de cabeças pretas, criaram não apenas assentamentos, mas verdadeiros estados-cidades, como Ur, Uruk e Lagash, que se tornaram centros de comércio e cultura. Essas cidades possuíam seus próprios templos, que se erguiam acima dos horizontes, e sua arquitetura era tal que alguns edifícios ainda causam admiração. Os sumérios inventaram a escrita cuneiforme, um sistema de registro em que, com um estilete, faziam marcas em tabuinhas de argila, e o som dessas tabuinhas sob o estilete do escriba ressoava no silêncio dos pântanos entre o Tigre e o Eufrates. As tabuinhas de argila guardavam não apenas registros administrativos, mas também mitos, leis e observações astronômicas. Isso nos leva a um ponto intrigante. Os sumérios possuíam conhecimentos sobre planetas que eram invisíveis a olho nu.
Por exemplo, eles sabiam sobre o planeta Netuno milhares de anos antes de os astrônomos o descobrirem. Como eles descobriram isso? Talvez a resposta esteja em seu fascínio pela astronomia e observação do céu, onde eles destacavam 5 planetas visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Mas isso não é tudo. Os sumérios criaram sistemas de irrigação complexos que permitiam a eles cultivar campos e colherem a safra mesmo sob o sol escaldante. Esses sistemas eram tão eficientes que garantiam a vida de várias gerações. Mas não devemos esquecer a lenda sobre os Anunnaki, que, segundo os sumérios, trouxeram-lhes conhecimentos e cultura. Eles acreditavam que esses deuses desceram do céu e os ensinaram agricultura, construção e astronomia. É estranho, mas esses mitos e fatos sobre a origem da civilização suméria ainda causam debates entre os historiadores. Parece que essa cultura, como um antigo e misterioso pergaminho, guarda ainda muitos segredos esperando para serem revelados. Stonehenge, um complexo misterioso que ainda hoje intriga cientistas e amantes de mistérios. Esses grandes blocos de pedra, com peso de até 50 toneladas cada um, estão dispostos de maneira a criar um calendário astronômico perfeito. Imagine como os raios solares penetram entre as pedras no dia do solstício de verão, criando um espetáculo único que poderia ter sido usado para registrar o tempo há milhões de anos. Mas como esses enormes blocos puderam ser movidos? Estudos indicam que foram transportados de uma distância de até 240 quilômetros. E isso poderia ter levado muitos anos, se não décadas, com o uso de tecnologias primitivas. Os sons do vento passando entre as pedras criam uma atmosfera de mistério, como se as próprias pedras guardassem segredos antigos. Alguns cientistas acreditam que Stonehenge poderia ter sido um observatório, permitindo que os antigos observassem estrelas e fenômenos astronômicos, enquanto outros afirmam que era um centro ritualístico, onde eram realizados sacrifícios e festas. Mas há uma terceira teoria: um local de cura, onde as pessoas se reuniam em busca de ajuda e cura para doenças. As diversas hipóteses sobre o propósito desse lugar levantam muitas perguntas, e cada uma delas abre novos horizontes para o estudo. Mas você sabia que Stonehenge também poderia estar relacionado a outros monumentos megalíticos na Grã-Bretanha, criando uma rede de santuários antigos? Essas conexões entre os monumentos levantam muitas novas questões sobre como os antigos poderiam ter interagido e se comunicado. A cada novo descobrimento, fica mais claro que Stonehenge não é apenas pedras, mas uma época inteira registrada em pedra. E a pergunta é: quais eram os verdadeiros objetivos daqueles que construíram esse complexo misterioso? No épico indiano, Mahabharata, é possível encontrar descrições que causam verdadeiro arrepio. Arma resplandecente, capaz de emitir luz mais brilhante que 1000 sóis. Isso não é apenas uma metáfora. O texto fala sobre as consequências de seu uso, quando a comida se tornava venenosa, e os sobreviventes perdiam cabelo e unhas, como se tivessem passado por um ataque nuclear. Imagine como essas linhas, cheias de reverente tremor, nos fazem refletir sobre como as antigas nações poderiam ter tido conhecimentos que hoje parecem incríveis. Agora, vamos dar uma olhada nos textos védicos, onde se mencionam os aparelhos voadores Vimanas. As descrições dessas máquinas são tão detalhadas que parece que poderiam decolar até hoje. Isso não é apenas mitologia. Nelas estão indicados os princípios de tecnologias que poderiam mudar nossa visão da história antiga e da ciência. Mas isso não é tudo. Sabia que na antiga China existiam espelhos que podiam transmitir imagens à distância? Não são apenas superfícies refletoras, mas verdadeiros maravilhas da engenharia, das quais apenas começamos a suspeitar. Esses textos contrastam o idioma arcaico com o som das tecnologias descritas, criando a sensação de que a humanidade já teve conhecimentos que perdemos. Como assim? Como as antigas civilizações poderiam prever tecnologias que estamos apenas começando a dominar no século XXI? As perguntas se multiplicam e os mistérios se aprofundam. É impressionante, mas nesses antigos versos estão escondidas verdades que ainda não foram reveladas. E cada nova leitura nos faz sentir um arrepio e admiração pelas possibilidades que nossos antepassados poderiam ter aberto.
Esses textos contêm não apenas histórias, mas também chaves potenciais para entender nosso passado e futuro. E cada vez que os lemos, mergulhamos em um mundo onde realidade e mitologia se entrelaçam em uma única trama da história humana. As antigas cidades maias, outrora cheias de vida e cultura, de repente se esvaziaram. E essa enigmática pergunta tem intrigado os estudiosos ao longo dos séculos. Imagine o sussurro das folhas envolvendo templos abandonados, onde os sons de animais selvagens, como jaguares e macacos, preencheram o espaço quando as pessoas deixaram seus esplêndidos palácios. Entre os séculos 8 e 9 da nossa era, cidades inteiras, como Tikal e Calakmul, se tornaram fantasmas de sua própria grandeza. Mas o que os levou a deixar tudo isso? Uma das teorias mais discutidas envolve a seca. Estudos mostram que mudanças climáticas levaram a uma drástica redução das chuvas. O nível de precipitação caiu em até 25%. Isso se tornou uma catástrofe para a agricultura, que era a base de sua economia. Imagine os canais de irrigação, que outrora estavam cheios de água, secando, deixando os campos sem vida. Mas isso não é a única razão. Os estudiosos também apontam para o esgotamento dos recursos. Florestas que forneciam madeira para construção e combustível foram derrubadas, levando à degradação da ecossistema. O som dos machados cortando árvores foi substituído pelo silêncio, enquanto animais selvagens começaram a preencher as terras desertas. Epidemias. Outra causa chocante. Cientistas acreditam que doenças, possivelmente trazidas por migrantes ou até mesmo animais domésticos, levaram a vida de milhares de pessoas. Como você acha que as pessoas se sentiam quando seus vizinhos desapareciam, deixando apenas sombras? A isso se somaram guerras e tumultos sociais, que parece rasgavam a sociedade por dentro. Conflitos por recursos, alimentos e poder transformaram as cidades em campos de batalha, e não em locais de prosperidade. Nesse tempo, mercados barulhentos e festas animadas foram substituídos por confusão e medo. Olhe para as ruínas, onde outrora reinava a vida. Templos poderosos, cobertos de musgo, estão em silêncio, como se guardassem segredos que nunca contarão. E o que é ainda mais chocante? Estudos mostram que, apesar dessas catástrofes, alguns pequenos grupos de maias sobreviveram e continuaram sua cultura, mas em uma forma completamente diferente. O conceito de carruagens voadoras associadas a deidades aparece em textos de diversas culturas, gerando um interesse e choque autênticos. Por exemplo, nas Vedas, textos sagrados dos antigos hindus, são mencionadas as Vimanas, máquinas voadoras com capacidades incríveis. Esses dispositivos são descritos como brilhantes, com motores poderosos que deixam rastros de luz e trovão. Na Bíblia, também há menções semelhantes. Carruagens de fogo, que levam o profeta Elias aos céus, causando uma tempestade de vento e raios. Não menos intrigantes são os textos sumérios, onde deuses como Enki e Enlil aparecem em carruagens celestiais que se movem no céu azul e brilham com uma luz ofuscante. Mas o que há por trás desses relatos? Erich von Däniken, que popularizou a teoria dos antigos astronautas, afirma que esses testemunhos podem ser evidências de contatos com seres extraterrestres que usaram suas tecnologias para interagir com os humanos. Ele aponta para a notável similaridade dos relatos de diferentes culturas, como se tivessem sido inspirados por uma mesma fonte. No entanto, os opositores dessa teoria argumentam que esses símbolos são apenas construções metafóricas, refletindo fenômenos naturais e medos humanos. Para eles, as carruagens não são nada mais do que símbolos de poder, grandeza e intervenção divina no mundo dos humanos. Além disso, esses relatos sempre são acompanhados por detalhes sensoriais vívidos. Um rugido ensurdecedor que rompe o silêncio, um assobio que parece perfurar o ar e a sensação de um redemoinho que arrasta tudo em seu caminho. Se você acha isso já bastante fascinante, espere, pois existem histórias ainda mais chocantes sobre como essas carruagens divinas poderiam ter mudado o curso da história. A morte do Lord Carnarvon, que faleceu apenas alguns meses após a descoberta da tumba de Tutankhamon, tornou-se um exemplo notável do que se chama Maldição dos Faraós. Este incidente assustador ocorreu em 1922,
quando Carnarvon, que financiou as escavações, foi hospitalizado com uma infecção causada por uma picada de inseto. O evento aconteceu em meio a uma atmosfera sombria, com ar viciado nas câmaras funerárias antigas, onde a luz fraca das tochas iluminava os avisos hieroglíficos nas paredes, como se advertissem contra a invasão de locais sagrados. Apenas alguns dias após sua morte em Londres, começaram os boatos sobre a maldição que supostamente matou todos os que ousaram perturbar o descanso dos faraós. Uma coincidência intrigante. Nesse mesmo período, morreram várias pessoas, de alguma forma ligadas às escavações, incluindo membros da expedição e até jornalistas. Mas o que poderia estar por trás dessa série de tragédias? Alguns pesquisadores afirmam que a causa poderia ser mais prosaica. Os fungos tóxicos que habitavam nas tumbas poderiam liberar substâncias venenosas, capazes de causar doenças sérias. Em espaços fechados das antigas tumbas, onde não havia acesso a ar fresco por longo tempo, desenvolvia-se uma atmosfera cheia de perigos, e até mesmo uma leve brisa poderia trazer consigo esporos que causavam doenças graves. Mas isso não é tudo. Alguns cientistas apontam para os efeitos psicossomáticos, quando o medo da maldição e a expectativa de infortúnios poderiam realmente influenciar a saúde dos pesquisadores. Imagine um grupo de arqueólogos, ao entrarem em uma tumba intocada por milênios, sentindo um crescente desconforto ao verem hieróglifos nas paredes, como se sussurrassem sobre uma terrível retribuição por interferir nos locais sagrados. Casos semelhantes continuam a intrigar as mentes, e mesmo décadas após a descoberta da tumba, as pessoas ainda discutem como eventos inexplicáveis podem estar relacionados com maldições antigas. Por exemplo, em 1938, um arqueólogo que também participou das escavações morreu em um acidente misterioso. E mais 10 anos depois, outro pesquisador perdeu a vida em circunstâncias enigmáticas, o que alimentou ainda mais os boatos. A energia desses locais, impregnados de história e mistérios, pode gerar não apenas medo, mas também verdadeiras tragédias, fazendo-nos refletir sobre o que realmente estão escondendo as paredes das antigas tumbas. Nas tumbas, além dos tesouros, estão guardados segredos que, talvez, seja melhor deixar sem solução. Nas alturas da Bolívia, no antigo complexo de Tiwanaku, estão as Portas do Sol, que impressionam por seus tamanhos. Cerca de 3 metros de altura e 4 de largura, são feitas de andesito, com um peso que pode chegar a 10 toneladas. No centro do baixo-relievo, há uma figura misteriosa de um deus com raios. Seu rosto está repleto de símbolos que os pesquisadores ainda tentam decifrar. Você sabia que alguns cientistas associam essas portas a um calendário solar? Elas poderiam ter servido como marcadores dos equinócios e solstícios, indicando momentos importantes no ciclo astronômico dos antigos povos. As portas têm uma orientação precisa, o que aumenta seu valor astronômico. Seu eixo está apontado para o ponto de nascer do Sol no dia do solstício de inverno. Mas isso não é tudo. Ao redor da figura central, há símbolos misteriosos que geram muitas perguntas. O que eles significam? Por que há tantos? Qual é o seu propósito? Imagine como a luz e a sombra brincam nas antigas superfícies esculpidas, criando um ambiente sagrado cheio de mistérios e enigmas. Cada passo por esse lugar enche você de uma sensação de força antiga, que parece ainda pairar no ar. E agora, o mais estranho. Alguns pesquisadores afirmam que as Portas do Sol não eram apenas uma construção arquitetônica, mas parte de um sistema complexo ligado a rituais e observações dos corpos celestes. Como esses monumentos gigantes poderiam ter sido construídos em condições de altitude, onde os recursos eram limitados? Os segredos desse monumento antigo ainda esperam ser descobertos, e com cada novo estudo, nos aproximamos da desvenda de seu verdadeiro significado. Na Capadócia, em profundezas onde a luz do sol nunca penetra, estão escondidos cidades subterrâneas que impressionarão qualquer imaginação. Algumas delas alcançam profundidades de até 20 níveis. Imagine uma rede complexa de túneis onde o ar fresco envolve você e o som dos passos ecoa em um silêncio abafado. Essas cidades, esculpidas em tufo vulcânico macio, possuem shafts de ventilação que garantem ar fresco, além de poços para acesso à água. Mas isso não é tudo.
Aqui também se encontram portas de pedra que serviam como proteção contra inimigos e visitantes indesejados. Uma das teorias mais intrigantes sobre seu uso é que esses refúgios subterrâneos eram usados como esconderijos durante perseguições, proporcionando segurança aos moradores em tempos de conflitos. No entanto, alguns pesquisadores sugerem que as cidades subterrâneas também poderiam ter sido usadas para outros fins: armazenamento e produção de vinho, além de rituais religiosos. Imagine como tochas tremeluzindo nas paredes criam uma atmosfera misteriosa, e o aroma do vinho armazenado em barris subterrâneos enche o ar. Às vezes, as cidades subterrâneas da Capadócia estavam conectadas entre si por túneis subterrâneos, permitindo que as pessoas se movessem entre elas sem sair à superfície, e criando uma verdadeira civilização subterrânea. Essas estruturas impressionam por seu tamanho e complexidade, pois algumas cidades poderiam abrigar até 20.000 pessoas. Sabia que nesses labirintos subterrâneos foram encontrados até santuários onde eram realizados rituais religiosos, e as paredes estão adornadas com símbolos antigos? Cada passo por esses túneis é um passo na história, onde cada lugar guarda seus segredos. E até hoje permanecem perguntas: como os habitantes conseguiram criar essas estruturas complexas e como as utilizaram na prática? Imagine um mundo onde a grandiosidade dos palácios e a arte refinada convivem com tecnologias avançadas de abastecimento de água e esgoto. A civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta, foi um verdadeiro marco da criação humana, onde cada casa era adornada com afrescos que retratavam cenas da vida, e onde o comércio marítimo prosperava, ligando-os a outras culturas do Mediterrâneo. Mas, de repente, toda essa grandiosidade estava ameaçada de desaparecer. Uma erupção vulcânica na ilha de Santorini, ocorrida por volta de 1600 a.C., abateu-se sobre os minoicos com um estrondo que parecia sacudir os próprios céus. Um tsunami, resultado da catástrofe, arrasou as cidades costeiras, deixando apenas ruínas onde antes havia prosperidade. Cinzas e fumaça obscureceram o sol, transformando um dia brilhante em uma noite sombria. E isso foi apenas o começo do fim. Quais foram as consequências desse evento para os habitantes de Creta? Os cientistas acreditam que as mudanças climáticas causadas pela erupção prejudicaram a agricultura, levando à escassez de alimentos e desordens sociais. Mas essa não é a única versão. Pesquisas mostram que a invasão dos micênicos, um povo agressivo da terra firme, também poderia ter desempenhado um papel crucial na queda da civilização minoica. Conflitos internos e lutas pelo poder apenas agravavam a situação. E em breve, as cidades que antes prosperavam estavam em pânico, à medida que as condições climáticas pioravam e os recursos se esgotavam. Os minoicos, que possuíam conhecimentos e habilidades altamente desenvolvidos, não conseguiram lidar com a catástrofe que se aproximava. Como resultado, os palácios majestosos, onde antes eram realizados grandes banquetes, tornaram-se apenas sombras do passado, engolidos pelo tempo e pela natureza. Alguns afrescos sobreviveram até os dias de hoje, contando histórias de uma vida colorida e harmônica que, de repente, chegou ao fim. Mas você sabia que até hoje há debate sobre o que exatamente foi o fator decisivo para seu desaparecimento? Muitos pesquisadores continuam a procurar respostas, e cada novo artefato descoberto nos aproxima da solução dessa antiga charada. O grande esfinge de Gizé, semelhante a um gigantesco guardião, observa o mundo há mais de 4.000 anos. Suas dimensões impressionam. A comprimento é de 73 metros e a altura alcança 20 metros. Este monumento foi esculpido em um bloco de calcário monolítico, e sua superfície rachada conta a história do tempo que passou desde sua criação. Muitos pesquisadores acreditam que o esfinge foi erguido durante o reinado dos faraós da Quarta Dinastia, mas as datas exatas permanecem em dúvida. E se ele realmente serviu como guardião do necrópole, protegendo o repouso dos mortos? Ou, quem sabe, ele representava o deus do sol, simbolizando o poder e a grandiosidade dos faraós. Alguns cientistas até propõem que ele teve um papel como um marcador astronômico, indicando eventos celestes importantes. Mas isso não é tudo. Sob as patas do esfinge podem estar escondidas câmaras secretas, que permaneceram inacessíveis por séculos. Em textos antigos,
menciona-se o sonho de Tutmoses, onde o faraó, ao se encontrar nos braços desse monumento misterioso, recebeu uma revelação sobre seu futuro. Imagine como a sombra do esfinge, com a dança de luz e sombra, cria linhas enigmáticas em seu rosto em diferentes momentos do dia, às vezes revelando sua expressão, às vezes apenas sugerindo sua majestade. Cada rachadura na pedra parece sussurrar sobre os milhares de anos de história que ele viveu e sobre os mistérios que ainda podem estar escondidos em suas profundezas. Quantos desses mistérios ainda aguardam para serem descobertos sob suas poderosas patas? Puma Punku é um lugar que faz o coração bater mais rápido. Imagine blocos de pedra, cada um pesando até 800 toneladas, tão próximos uns dos outros que nem uma lâmina de faca mais fina conseguiria passar entre eles. Esses blocos, feitos de materiais tão duros quanto anesito e granito, foram trabalhados com tamanha precisão que parecem ter sido feitos com tecnologias modernas. Já pensou como esses grandes blocos poderiam não apenas ser extraídos, mas também ajustados perfeitamente uns aos outros, com ângulos retos e sem nenhuma fenda? Agora imagine que nesse lugar incrível não há nenhum documento escrito que explique quem e como construiu esse misterioso local. É impressionante, mas até mesmo ferramentas modernas enfrentam dificuldades para trabalhar com esse tipo de pedra. No ar de Puma Punku, há uma atmosfera especial. O ar rarefeito das montanhas enche os pulmões, e o silêncio ao redor cria a sensação de que o tempo parou. Já sentiu como ruínas antigas podem sussurrar seus segredos? Os entalhes complexos e as superfícies perfeitamente lisas dos blocos contrastam com a natureza bruta que cerca esse lugar. Entre os grandes blocos, foram encontradas presilhas de metal, provas de que eles já foram unidos. Mas quem era o mestre capaz de tal arte? Ao longo dos séculos, circularam lendas e mitos, mas nenhuma delas conseguiu explicar esse milagre. Cientistas lutam para desvendar o mistério, mas cada novo fato só adiciona mais perguntas. O que levou uma civilização antiga a criar tais estruturas incríveis? Ao estar entre esses restos, sente-se como se estivesse na porta de um descobrimento que pode mudar nosso entendimento da história. E você sabia que, mesmo agora, após milênios, as tecnologias que poderiam ser usadas para construir tais estruturas continuam sendo um mistério? Imagine um pedra capaz de abrir portas para um mundo conhecido apenas através de mitos e lendas. A Pedra de Roseta, encontrada em 1799, tornou-se a chave para decifrar os hieróglifos egípcios. Esta estela de basalto negro, pesando cerca de 700 quilos e com altura de 80 centímetros, possui 3 textos idênticos. Um em grego antigo, outro em demótico e o terceiro em hieróglifos. A aparência do pedra é impressionante. Sua superfície rugosa, escura e brilhante contrasta com os sinais cuidadosamente esculpidos, que parecem dançar sobre sua massa sombria. Como foi possível decifrar esse complexo sistema de escrita? Jean-François Champollion, um linguista e arqueólogo francês, passou anos estudando os textos, e seu avanço tornou-se um evento científico. Ele notou que os nomes dos faraós e dos deuses se repetiam em cada um dos textos, e essa descoberta tornou-se a base para a análise posterior. A comparação dos textos permitiu-lhe associar os sinais com os sons, levando à decifração dos hieróglifos. E, em 1822, ele conseguiu ler uma frase que mudou para sempre nossa compreensão do Antigo Egito. Graças a esse avanço, os historiadores obtiveram acesso a milhares de anos de informações, desde textos religiosos até documentos administrativos. Cada novo achado, baseado nas decifrações dos hieróglifos, parecia uma chave mágica, abrindo portas para um mundo anteriormente acessível apenas a poucos. Por exemplo, ficou conhecido sobre rituais relacionados à vida após a morte, bem como sobre a complexa estrutura social da sociedade egípcia. Mas o mais impressionante é que, mesmo hoje, mais de 2 séculos após a descoberta, os cientistas continuam a encontrar novos significados e interpretações, baseados em textos que uma vez pareciam incompreensíveis. Por exemplo, as últimas pesquisas mostram que alguns hieróglifos poderiam ter vários significados, dependendo do contexto, adicionando novas camadas ao nosso entendimento da história. Com cada novo achado,
A Pedra de Roseta continua a inspirar gerações de pesquisadores, abrindo diante deles um abismo de mistérios do mundo antigo. Imagine que nossos antepassados não apenas olhavam para as estrelas, mas também realmente encontravam seus habitantes. A teoria do paleocontato sugere que civilizações antigas poderiam interagir com seres extraterrestres. E evidências disso podem ser encontradas nos lugares mais inesperados. Por exemplo, desenhos rupestres que lembram imagens modernas de astronautas foram descobertos em diferentes partes do mundo, desde desertos da América do Sul até cavernas da Europa. Um dos testemunhos mais claros é a descrição de Vimanas nos textos védicos da Índia, que falam sobre máquinas voadoras capazes de se mover no ar e até mesmo no espaço. Essas máquinas eram mais do que simples mitos. Alguns pesquisadores afirmam que isso indica um contato com civilizações altamente avançadas. E os maias? Eles nos deixaram figuras que lembram muito astronautas, e suas pinturas mostram objetos com formas semelhantes às de discos voadores modernos. E sabe o que é ainda mais chocante? Frescos medievais na Europa também contêm imagens que muitos interpretam como UFOs, e isso levanta muitas perguntas sobre o que realmente acontecia naqueles tempos. Os defensores da teoria do paleocontato apontam para a súbita aparição de tecnologias complexas em civilizações antigas, o que parece demasiado impressionante para ser resultado de uma evolução normal. Mas a comunidade científica não se apressa em tirar conclusões. Muitos especialistas consideram que essas evidências podem ser explicadas pela imaginação humana e símbolos culturais, e não por encontros reais com extraterrestres. Como os antigos poderiam perceber a aparição de seres com tecnologias avançadas? Provavelmente, isso causava neles admiração e medo, pois tais encontros poderiam significar tanto um milagre quanto uma ameaça. E aqui surge a questão: e se todos esses mitos e lendas realmente tiverem uma base real? Provavelmente, muitos enigmas ainda aguardam serem descobertos, e cada descoberta pode mudar nossa visão do passado. Por exemplo, no século XX, arqueólogos encontraram artefatos que, em forma e material, não se encaixam nas molduras históricas habituais. Isso só adiciona mais mistérios aos já existentes. No coração das selvas mexicanas, esconde-se a misteriosa cidade antiga de Mérida, onde a arquitetura parece falar várias línguas ao mesmo tempo. Imagine-se com grandiosos templos, construídos no estilo maia, com suas características paredes em degraus que convivem com elegantes colunas, lembrando a arte dos toltecas. Esse único simbiose de estilos cria a sensação de que Mérida não era apenas uma cidade, mas um verdadeiro diálogo cultural, onde diferentes civilizações trocavam conhecimentos e tradições. Além disso, alguns pesquisadores sugerem que essa cidade poderia ter sido um importante centro comercial, ligando regiões distantes, de centenas de quilômetros, desde o México Central até a costa do Mar do Caribe. Mas o que causa espanto? Durante as escavações, foram encontrados artefatos que indicam contatos com culturas distantes, como tribos da América do Sul. Joias de ouro e cerâmica com padrões característicos permitem supor que Mérida fazia parte de uma vasta rede de troca, onde cada objeto poderia contar sua própria história. Sabia que alguns desses artefatos datam de uma época em que a civilização europeia ainda estava nascendo? A densa vegetação das selvas envolve as antigas paredes, e os sons da floresta tropical criam uma atmosfera, como se o tempo tivesse parado. Uma leve brisa agita as folhas, e parece que os próprios espíritos do passado observam nossos passos. Cada pedra nessa cidade respira história, e seus mistérios permanecem sem solução. Assim, em uma das últimas descobertas, arqueólogos encontraram placas esculpidas únicas, com cenas que não podem ser atribuídas a nenhuma cultura conhecida. O que isso significa? Talvez sejam artefatos deixados por viajantes distantes, que procuravam novas terras para comércio ou mesmo conquistas. Cada nova descoberta em Mérida levanta mais perguntas, e cada uma delas aumenta o entusiasmo dos pesquisadores. Mas o que causa ainda mais espanto? Em algumas dessas placas, podem-se ver imagens que claramente não se enquadram nas tradições locais. Esses detalhes incomuns apenas aumentam o mistério da atmosfera da cidade, que parece ter sido o centro não apenas de comércio, mas também de troca cultural,
onde se entrelaçavam os destinos de pessoas de diferentes cantos do mundo. Você sabia que é fascinante? Em Colômbia, arqueólogos encontraram artefatos de ouro que, à primeira vista, lembram aviões modernos, mas ninguém sabe como foram criados. Essas pequenas figuras de ouro da cultura quimbaia têm asas triangulares, estabilizador vertical e forma semelhante à fuselagem de aviões modernos. Imagine como elas brilham sob a luz das lâmpadas do museu, refletindo o brilho do ouro em salões escuros, onde estão reunidos os tesouros das antigas civilizações. Sua elegância e linhas precisas são um testemunho do talento dos ourives, que as criaram usando tecnologias primitivas, mas com uma precisão surpreendente que levanta questões. Quando os pesquisadores criaram modelos em grande escala com base nessas figuras, descobriram que elas possuem estabilidade aerodinâmica. Mas como isso poderia ter acontecido em uma época em que não existiam tecnologias capazes disso? Alguns cientistas sugerem que isso é uma prova da existência de antigos aviões, enquanto outros acreditam que esses pequenos aviões de ouro são apenas representações estilizadas de aves ou insetos, simbolizando a conexão do homem com a natureza. Essas interpretações tornam esses artefatos ainda mais misteriosos. Enquanto alguns veem neles sinais de alta tecnologia, outros notam que sua forma pode ser apenas resultado de inspiração artística. Isso cria um contraste entre os meios de produção primitivos e o design futurista que parece estar à frente do seu tempo. O que você acha que realmente está por trás dessas figuras de ouro? E o mais interessante é que, ao estudar esses artefatos, os cientistas notaram que alguns deles têm detalhes que parecem muito complexos para o seu tempo, levantando ainda mais perguntas sobre o que os antigos mestres poderiam saber. Nas encostas escaldantes do deserto de Atacama, onde a temperatura pode atingir 38 graus Celsius, está escondido um gigantesco desenho que impressiona a imaginação: o Gigante de Atacama. Este desenho antropomorfo, com cerca de 119 metros de altura, foi criado com um método simples, mas genial. Pessoas antigas removiam a camada superior da Terra, expondo pedras escuras para formar os contornos do gigante, que agora é visível apenas de cima. A idade desse geóglifo, segundo estimativas de cientistas, é de mais de 2.000 anos, tornando-o um dos mais antigos e misteriosos artefatos artificiais do planeta. Mas para que ele foi criado? Existem várias teorias. Alguns acreditam que é um marcador astronômico que ajudava os observadores antigos a acompanhar os movimentos das estrelas. Outros afirmam que a imagem está relacionada com deidades da fertilidade, destinadas a garantir a abundância nestas condições rigorosas. Alguns pesquisadores indicam que ele pode ter sido um indicador de fontes de água, essenciais para a sobrevivência nesta região sem água. Quando se olha para as linhas escuras da figura, contrastando vivamente com o fundo brilhante do deserto, surge a sensação de que essa mensagem antiga, deixada para observadores do céu, transmite algo importante. O ar escaldante, soprado por uma leve brisa, cria uma atmosfera de mistério. E você, inevitavelmente, se pergunta quais segredos essas terras guardam. O Gigante de Atacama, como guardião dos antigos conhecimentos, continua a gerar perguntas às quais nenhum cientista ainda encontrou respostas definitivas. Como as pessoas que o criaram puderam possuir conhecimentos tão profundos sobre estrelas e natureza? Você já se perguntou de onde vieram os Cro-Magnons com seu impressionante talento artístico? Na crônica arqueológica, sua aparição parece um súbito estouro. Pessoas do tipo moderno, capazes de criar desenhos realistas em cavernas, esculturas e até instrumentos musicais, surgiram do nada. Imagine uma luz tremeluzente de lâmpadas primitivas refletindo nas paredes úmidas das cavernas onde esses maravilhosos trabalhos foram criados. As cores vermelhas e pretas, aplicadas com uma precisão incrível, dão a impressão de que os artistas estão nos falando através dos séculos. Como eles conseguiram tal habilidade? Seus instrumentos, como agulhas com alças, arpões e atlates, arremessadores de lanças de até 1,5 metro de comprimento, permitiam-lhes caçar grandes presas com uma eficácia impressionante. Mas onde eles adquiriram essas habilidades? Nenhum de seus antecessores deixou rastros significativos, e essa é uma pergunta que ainda intriga os cientistas. Os Cro-Magnons usavam tecnologias complexas para criar ferramentas muito mais avançadas do que as dos Neandertais. Mas como aprenderam isso?
Seus desenhos em cavernas não mostram apenas animais, mas também cenas de caça, o que indica um profundo entendimento da natureza viva e, possivelmente, até de crenças espirituais. Como eles criaram composições tão complexas com figuras que quase parecem fotografias? E o mais impressionante, em alguns lugares foram encontrados instrumentos musicais, como flautas feitas de ossos, que podiam produzir sons capazes de rivalizar com melodias modernas. Essas descobertas nos abrem um mundo onde os Cro-Magnons não apenas sobreviviam, mas também criavam artefatos culturais que ainda hoje impressionam a imaginação. Como eles conseguiram adquirir essas habilidades em tão pouco tempo? As respostas a essas perguntas estão envolvidas em mistério, e cada novo achado apenas aprofunda nossa curiosidade. Por exemplo, na caverna de Chauvet, na França, pesquisadores encontraram imagens de animais com tanta detalhe que parece que elas estão vivas nas paredes. Mais de 200 de figuras, cada uma demonstrando um estilo e técnica únicos, revelam um mundo cheio de vida, movimento e emoções. Como os Cro-Magnons conseguiram criar tamanha expressividade? Em uma profundidade de cerca de 8 metros ao largo das Bahamas, uma estrutura misteriosa conhecida como Caminhos de Bimini está escondida. Imagine um mundo subaquático onde os raios de sol penetram na água, brilhando na superfície, enquanto algas balançantes suavemente envolvem blocos retangulares bem posicionados. Essas pedras, dispostas em linha, lembram uma calçada ou até mesmo uma parede que se estende ao longe. O que pode ser isso? Alguns pesquisadores acreditam que se trata dos restos de uma civilização antiga, possivelmente a lendária Atlântida, de que tanto se fala em mitos e lendas. A estrutura, que se estende por 30 metros, é composta por grandes blocos que parecem muito ideais para uma formação geológica casual. Mas o que realmente surpreende é que outros cientistas insistem que tudo não passa de resultado de processos naturais de erosão e geológicos que ocorreram ao longo de milhares de anos. E então aparece Edgar Cayce, o famoso vidente, que previu que exatamente nessa região seriam encontrados os restos da Atlântida. Sua profecia, feita no início do século XX, atraiu a atenção de muitos caçadores de tesouros e pesquisadores que sonham em desvendar esse enigma. Além disso, a própria denominação Bimini tornou-se sinônimo de mistérios do mar. De forma surpreendente, os moradores locais contam sobre fenômenos estranhos e eventos inexplicáveis relacionados com essa anomalia subaquática. À medida que mergulhamos nesse mundo de mistérios subaquáticos, o sentimento de expectativa cresce. O que mais está escondido sob a superfície? Que mensagem nos transmitiram os antigos construtores? As pesquisas continuam, e cada nova descoberta só aumenta os mistérios. Por exemplo, no século XXI, um grupo de arqueólogos subaquáticos encontrou, ao lado da estrada, fragmentos de cerâmica e ferramentas de pedra, o que alimentou as discussões sobre uma possível conexão com a civilização perdida. Mas isso é apenas o começo. Novas tecnologias são esperadas para permitir um estudo mais detalhado dessa região. Cada novo projeto de pesquisa traz consigo a esperança de desvendar o mistério que parece estar enraizado na própria história da humanidade. E quando os pesquisadores mergulham nas águas transparentes, cercados por uma luz suave, eles percebem: não são apenas pedras. São rastros que podem contar uma história da qual nem suspeitamos. Você já ouviu falar sobre zigurates? Esses imponentes edifícios se erguiam até os céus, como escadas que levam ao infinito. A altura de alguns deles chegava a 90 metros. E foram construídos com tijolos queimados, revestidos de azulejos vidrados, conferindo-lhes um aspecto incrível. Imagine como era essa construção. Degraus largos que levam a uma plataforma na parte superior, de onde se tinha uma vista espetacular da cidade inteira. No pôr do sol, longas sombras dos zigurates se estendiam pelo chão, criando a sensação de que o tempo para ali. Mas para que serviam esses gigantes? Existem várias teorias, cada uma delas adicionando novos detalhes a mistério de seu propósito. Alguns cientistas acreditam que os zigurates eram templos, onde se realizavam rituais em homenagem aos deuses. Outros sugerem que eram observatórios astronômicos, permitindo a observação das estrelas e a previsão das mudanças das estações. Além disso,
Há quem diga que os zigurates poderiam ter servido como refúgios durante enchentes, pois sua altura proporcionava proteção contra as intempéries. É interessante notar que eles também poderiam simbolizar a montanha do mundo, ligando o céu e a terra. Subindo pelas imponentes escadas, sente-se como se estivesse se aproximando do céu, enquanto a cidade abaixo parece pequena e distante. Cada passo deixa uma sensação de grandiosidade e união com a história. E o mais fascinante? Alguns desses zigurates eram tão grandes que sua construção exigia o trabalho de milhares de operários ao longo de muitos anos, deixando não apenas maravilhas arquitetônicas, mas também profundas marcas na consciência da civilização. Imagine que você está segurando um vaso de barro antigo, com aproximadamente 250 anos antes de nossa era, e ele pode esconder uma das tecnologias mais misteriosas de seu tempo. Não é apenas uma cerâmica comum. Dentro dele, há um cilindro de cobre cercado por um pino de ferro, e isso pode ser a mais antiga bateria, a bateria de Bagdá. Pesquisas mostram que, ao encher esse vaso de um eletrólito, como vinagre ou suco de limão, ele é capaz de gerar uma tensão de 1 para 2 volts. Já se perguntou como os antigos poderiam usar essa tecnologia? Uma das teorias mais populares é que ela era usada para galvanização de metais, permitindo a criação de uma camada protetora nas superfícies, além de para meditação e rituais, onde as descargas elétricas poderiam ser interpretadas como sinais divinos. Agora, imagine como esse vaso parece pesado e frio, com o metal oxidado e coberto de oxidação. E como é segurar esse objeto, sentindo seu peso e sua importância histórica? Um leve formigamento, talvez, é o que os antigos sentiriam quando seus dedos tocassem o dispositivo em funcionamento, e isso poderia inspirar medo e reverência. Mas isso ainda não é tudo. Os pesquisadores ainda não chegaram a um consenso sobre como exatamente esse dispositivo era usado. Alguns acreditam que ele poderia ser usado para tratar doenças, utilizando impulsos elétricos, enquanto outros estão certos de que era apenas um dispositivo ritualístico, projetado para impressionar a imaginação dos fiéis. É engraçado, mas alguns até consideram a possibilidade de que a bateria de Bagdá poderia estar relacionada com os antigos milagres descritos em textos. A questão permanece aberta. O que mais pode estar escondido nas profundezas da história, esperando ser descoberto? No coração do México, há uma cidade que o impressionará por seus tamanhos e mistérios: Teotihuacan. Imagine uma civilização antiga que criou um plano que surpreende pela simetria e rigidez. A Estrada dos Mortos se estende por mais de 1 quilômetro, como uma artéria gigante, conectando as majestosas pirâmides do Sol e da Lua. A altura da pirâmide do Sol chega a 62 metros, tornando-a uma das maiores do mundo e atraindo amantes da história de todos os cantos do planeta. E agora, imagine que os criadores dessa cidade continuam sendo um mistério para os arqueólogos. Não são os astecas, como muitos pensam, mas uma civilização desconhecida, cujas raízes se perdem na névoa dos séculos. E o que é ainda mais chocante? As causas do declínio desse grandioso cidade ainda não foram descobertas. Ao caminhar pela Estrada dos Mortos, você pode sentir como seus passos ecoam das antigas paredes. E o vento sussurra seus segredos, levantando poeira 2 pedras que lembram muitos séculos. A Pirâmide da Lua, embora menor, ainda impressiona por seu tamanho. Sua altura é de 43 metros, e de seu cume se tem uma vista espetacular de toda a cidade, bem como das colinas e florestas ao redor, que outrora estavam cheias de vida. Subindo os degraus dessas estruturas monumentais, você pode imaginar como eram realizados os rituais, como as pessoas se reuniam para honrar seus deuses sob os raios do sol, refletindo nas pedras lisas. Além disso, os cientistas descobriram que cada uma das pirâmides tem alinhamentos astronômicos precisos, o que indica um alto nível de conhecimento dos antigos construtores. E aqui começa o verdadeiro mistério. Na área de Teotihuacan, foram encontrados os restos de mais de 100 complexos habitacionais, o que sugere que não era apenas um centro religioso, mas uma cidade com uma infraestrutura desenvolvida e uma população que poderia chegar a 200 mil pessoas. Vamos pensar em como eles construíam essas estruturas complexas sem as tecnologias modernas. Esse lugar continua a impressionar e a atrair, revelando novos mistérios sobre seus criadores e sua cultura.
Cada passo por esse caminho histórico enche você de um senso de grandiosidade e mistério que ainda não foram desvendados. No Ilha de Páscoa, famosa por seus enigmáticos moais, com até 10 metros de altura e até 80 toneladas de peso, há uma grande quantidade de estátuas monumentais, que parecem ser guardiões de antigos mistérios. Esses gigantes, com características marcantes, como narizes longos, queixos grossos e olhos expressivos, olham para o mar, criando a impressão de que estão esperando algo importante. Localizadas ao longo da costa, elas formam algo como um círculo espiritual, protegendo essa terra isolada, cercada por vastas águas do Oceano Pacífico. O mistério de seu transporte permanece sem solução. Como foi possível que essas estátuas pesadas e volumosas fossem movidas de pedreiras distantes para uma distância de até 10 quilômetros? Uma das teorias populares é o uso de troncos como rolos. Mas isso não é tudo. Há uma hipótese de que as estátuas caminhavam devido ao balanço, criando uma imagem impressionante de que os gigantes de pedra pareciam ganhar vida durante sua jornada. Imagine o som das ondas do oceano quebrando na praia, enquanto o vento sussurra entre os rostos de pedra, modelando suas feições severas. Essa atmosfera de isolamento e mistério envolve toda a ilha, fazendo-nos refletir sobre os segredos que essas estátuas maciças podem guardar. É interessante notar que, segundo os últimos estudos, muitos moais poderiam ter sido pintados em cores vibrantes, o que lhes dava um aspecto ainda mais imponente. Além disso, algumas estátuas têm bases especiais que poderiam servir para sua estabilidade. Mas isso não é tudo. Na ilha, ainda existem vestígios de antigas pedreiras onde esses gigantes de pedra foram esculpidos, e em alguns lugares, eles podem ser vistos meio enterrados na terra, como se estivessem esperando. Além disso, no século XX, houve uma tentativa de restaurar algumas das estátuas, o que permitiu aos cientistas estudar os métodos de sua criação e transporte. Cada descoberta adiciona uma nova página à história enigmática desse lugar único, e até hoje não sabemos o que realmente aconteceu nesse remoto ilha. Já pensou em estar ao lado de um monumento tão antigo que sobreviveu há séculos e ainda guarda seus mistérios? Poucos se dão conta de que os antigos romanos desenvolveram um concreto que não apenas sobreviveu aos séculos, mas se torna cada vez mais resistente com o passar dos anos. Este material de construção extraordinário continha cinzas vulcânicas, que lhe conferiam propriedades únicas, permitindo que endurecesse até mesmo sob água. Graças a isso, os engenheiros romanos construíam grandiosas obras, muitas das quais continuam a nos impressionar até hoje. Imagine aquedutos que se estendiam por dezenas de quilômetros, que não apenas traziam água potável para as cidades, mas também criavam um som hipnotizante quando a água gorgolejava e borbulhava pelos canais de pedra, enquadrados por majestosas arcadas. Um dos aquedutos mais famosos, o Aqueduto de Segóvia, atinge uma altura de 38 metros e é composto por mais de 12.000 blocos de pedra, unidos sem qualquer cimento, apenas graças à perfeita ajustagem. Mas isso não é tudo. Os banhos romanos, grandes banhos públicos, eram verdadeiras maravilhas de engenharia. Eles não apenas forneciam água quente e fria aos cidadãos, mas também criavam uma atmosfera de frescor, mesmo nos dias mais quentes, graças a um sistema complexo de aquecimento e ventilação. Quando você entra nesses banhos, sente como a frescura o envolve, e os sons da água caindo criam um ambiente relaxante. Não se esqueça das estradas romanas, construídas com tamanha precisão que algumas delas ainda são usadas até hoje, após 2 milênios. Essas estradas, pavimentadas com pedras polidas, não eram apenas caminhos para o deslocamento, mas verdadeiras artérias que conectavam a vasta imperatriz. Sob os dedos, é fácil sentir a superfície polida, que suportou o peso de carruagens e pedestres por séculos. E, imaginando todos esses incríveis feitos, você sabia que os romanos usavam sistemas de drenagem complexos que permitiam prevenir enchentes nas cidades? Essas tecnologias eram tão eficazes que, mesmo em condições de chuvas intensas, as ruas permaneciam secas e as águas pluviais eram desviadas para canais especiais. Os engenheiros de Roma criaram ainda muitos outros objetos maravilhosos que mudaram o aspecto das cidades e a vida das pessoas. Por exemplo, o Coliseu,
capaz de acomodar até 50 mil espectadores, tornou-se um símbolo do gênio arquitetônico, e suas construções ainda são estudadas por arquitetos modernos. Cada detalhe dessas construções está impregnado de história e progresso tecnológico que ainda impressiona a imaginação de hoje. Há muito tempo, na Baía de Rhodes, existia uma estátua de 33 metros de altura, conhecida como Colosso de Rhodes, que representava um brilhante símbolo de poder e arte de sua época. Imagine essa figura de bronze brilhando ao sol, refletindo raios luminosos, como um ser vivo guardando a entrada da baía. A estátua foi construída em 280 a.C. e representava o deus do sol Hélios, que, segundo a lenda, se tornou o protetor da ilha após sua vitória sobre os macedônios. As placas de bronze das quais ela era feita foram colocadas sobre uma base de pedra maciça, criando a impressão de que o colosso parecia se erguer sobre o mar, quando os navios se aproximavam da costa. O que é ainda mais intrigante? Existem teorias de que o colosso não servia apenas como estátua, mas também como farol, guiando os navegadores para águas seguras. Às vezes, ao se aproximar de Rhodes, podia-se ouvir o som das ondas quebrando nos pés dessa gigante figura, como se a própria estátua protegesse seus visitantes dos perigos do mar. A ideia de como o colosso, brilhando contra o céu azul, inspirava medo e admiração em todos que se aproximavam da ilha é simplesmente arrebatadora. A estátua se tornou um símbolo não apenas de maestria arquitetônica, mas também de identidade cultural de Rhodes, atraindo viajantes de todo o Mediterrâneo. Infelizmente, essa grandiosidade não durou muito. Em torno de 226 a.C., o colosso foi destruído por um terremoto poderoso, deixando apenas lembranças de sua grandeza. Mas o que é mais incrível? Mesmo séculos depois de sua destruição, as lendas sobre o colosso continuam a inspirar artistas e arquitetos, e sua imagem ainda desperta admiração. O enigma da Esfinge continua a intrigar cientistas e amantes da história, pois algumas teorias afirmam que sua idade pode ultrapassar os limites aceitos. Geólogos que estudam os vestígios de erosão no corpo da esfinge afirmam que o caráter das lesões pode ser resultado de chuvas prolongadas, que poderiam ter ocorrido na região há mais de 10 mil anos. Para que você compreenda a seriedade dessa afirmação, imagine que esse monumento, silenciosamente erguido nas areias do tempo, poderia ter visto chuvas que hoje parecem algo incrível para essa região sem água. Mas isso não é tudo. A orientação astronômica da Esfinge em direção à constelação de Leão, segundo alguns estudos, indica uma ligação com fenômenos celestes que ocorreram há 5 mil anos antes de nossa era. Pense como poderia ser o céu noturno sobre o Antigo Egito quando a Esfinge foi construída. E como a constelação de Leão era um símbolo de força e poder para aqueles que viviam então. Isso cria uma cena fascinante. O rosto majestoso da Esfinge, emoldurado pela luz e pela sombra, esculpido em pedra que parece guardar o sopro dos tempos antigos. Cada traço em seu rosto, cada cicatriz do tempo conta uma história, como se ele fosse um testemunha muda da evolução da humanidade. Esses fatos nos fazem refletir que, possivelmente, ainda não conhecemos toda a verdade sobre o nascimento da Esfinge e seu verdadeiro papel na história. Na sombra de seus olhos, há um mistério que pode mudar nossa visão de milhares de anos. E se você acha isso já impressionante, você nem imagina quais outros enigmas ainda estão esperando para serem revelados. Nas montanhas da China, em cavernas isoladas, foram descobertos discos de granito com cerca de 30 centímetros de diâmetro, que, ao longo dos anos, os atraíram a atenção de pesquisadores e entusiastas de mistérios. Esses artefatos, conhecidos como discos de pedra de Dropa, possuem buracos no centro e sulcos espiralados que lembram microgravuras, sugerindo que foram criados por algo mais enigmático do que o ser humano. A história de sua descoberta, em 1938, pelo arqueólogo Chi Pu-tei, está envolta em muitos mistérios e debates. Como esses objetos incomuns poderiam ter chegado a locais de difícil acesso, cercados por altas montanhas e florestas densas? Os discos foram encontrados a mais de 2.000 metros de altitude, em condições onde até os pesquisadores mais corajosos não se atreveriam a procurar vestígios de uma civilização antiga. Alguns pesquisadores afirmam que os padrões espiralados podem contar a história de um navio espacial que se crochou,
enquanto outros cientistas acreditam que isso não passa de uma mistificação criada para atrair atenção. Em torno desses discos surgiram muitas teorias, desde uma origem extraterrestre até rituais antigos relacionados com ciência e magia. Há algo hipnotizante no fato de esses artefatos de pedra poderem guardar memórias de eventos que ocorreram há milhares de anos. Como é possível? As espiraladas nos discos parecem nos chamar, mas o que elas realmente significam? Existe a opinião de que cada sulco pode estar relacionado a fenômenos astronômicos conhecidos pelos antigos, mas que hoje ainda estamos começando a entender. Pesquisadores ainda não chegaram a um consenso sobre como e por que esses discos foram criados, tornando-os objeto de busca e discussão intermináveis na comunidade científica. Alguns consideram que eles são um elo importante para entender as tecnologias antigas, enquanto outros afirmam que são apenas falsificações habilmente criadas para enganar. Muitas pessoas que visitaram esses locais misteriosos afirmam sentir uma energia especial ao se encontrarem próximos dos discos, como se estivessem tocando algo que está além de nosso entendimento. E o mais intrigante: esses discos não possuem respostas claras, apenas perguntas que continuam a atormentar as mentes dos pesquisadores. Os padrões podem conter informações que a humanidade ainda não está pronta para decifrar. E quem sabe, talvez um dia esses discos de pedra revelem seus segredos. Imagine como os antigos mestres trabalhavam com o granito, que na escala de Mohs tem dureza 7. Esse material não era apenas utilizado para a construção, mas transformado em uma obra de arte, com superfícies perfeitamente lisas que ainda brilham como espelhos. Como é possível? Pesquisadores sugerem que, para trabalhar com materiais tão duros quanto o diorito, com dureza 8, ou o basalto, com dureza 6, os antigos egípcios utilizavam materiais abrasivos, como areia misturada com água. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Sabe o que é ainda mais estranho? Alguns cientistas propõem a hipótese de que eram utilizadas tecnologias sonoras, capazes de vibrar o pedra até que ela se tornasse mais maleável para a escultura. Imagine esses mestres, armados com serras de cobre, criando ângulos perfeitamente retos que poderiam ser verificados apenas com um nível moderno. Eles sentiam como a pedra emitia um som característico ao ser batida, como se estivesse conversando com eles. Esse som, semelhante a um sino, poderia servir como um indicador de qualidade do trabalho. Já viu um granito polido até brilhar? A luz refletida em sua superfície lisa cria uma dança de sombras, como se a própria pedra viesse à vida. Algumas dessas esculturas e construções resistem por séculos, mantendo sua lisura e beleza, apesar de todos os testes do tempo. Mas como eles conseguiram tamanha precisão? Os cientistas ainda se debatem com essa questão. Talvez em seu arsenal houvesse métodos que ainda estamos começando a entender. Em alguns casos, por exemplo, sarcófagos esculpidos em granito têm orifícios cilíndricos com desvio mínimo, e sua precisão é impressionante. Esses detalhes nos fazem refletir sobre o quão avançadas eram as tecnologias de escultura de pedra no Antigo Egito. E isso é apenas a ponta do mistério. O que mais essa antiga civilização esconde? Nas cavernas da Ligúria, no norte da Itália, estão escondidos enigmáticos desenhos rupestres que causam intensas discussões entre cientistas e pesquisadores. Esses desenhos, que se estimam ter mais de 30 mil anos, representam figuras estranhas que lembram modernos veículos subaquáticos. Imagine a frescor das cavernas, onde o ar está cheio de um leve aroma de umidade e a luz difusa permite ver esses antigos artefatos envoltos em mistério. Algumas dessas figuras têm formas aerodinâmicas e detalhes evidentes que podem ser interpretados como elementos de submarinos. Enquanto alguns pesquisadores sugerem que isso é prova de antigas tecnologias, outros oferecem explicações mais terra a terra. Podem ser representações estilizadas de barcos ou animais marinhos. Mas espere, isso não é tudo. Há uma versão de que esses desenhos podem fazer parte de práticas rituais relacionadas a cerimônias ligadas ao elemento água. E o que é ainda mais surpreendente? Esses desenhos foram encontrados em locais de difícil acesso, onde a luz mal penetra, criando a impressão de que foram especialmente escondidos dos olhos alheios. Em uma das cavernas, foi descoberto um desenho que, segundo alguns, representa um ser com corpo longo e nadadeiras, evocando associações com monstros marinhos lendários.
O que faz os cientistas mergulharem em fantasias sobre antigas civilizações que poderiam possuir tecnologias além de seu tempo? Cada novo olhar sobre essas figuras enigmáticas abre novos horizontes para discussões e teorias, desde as mais espaciais até as mais terra a terra. À medida que a pesquisa continua, os cientistas continuam a descobrir novos detalhes que nos fazem questionar. O que mais esses antigos artesanatos ainda escondem? Ao longo dos séculos, existiram sociedades secretas que guardavam conhecimentos acessíveis apenas a poucos. Por exemplo, as mistérios de Eleusis, realizados na antiga Grécia, combinavam elementos de religião e filosofia. Os participantes passavam por rituais de iniciação complexos, incluindo cerimônias de purificação e gestos simbólicos que os permitiam se tornar parte de algo maior. Esses mistérios prometiam aos participantes a compreensão da vida após a morte e os segredos da fertilidade, tornando-os especialmente atraentes tanto para o povo comum quanto para a elite. A União Pitagórica, por sua vez, não era apenas uma doutrina filosófica, mas também uma comunidade rigorosa. Os membros dessa união faziam um juramento de silêncio, seguindo regras estritas para proteger seus conhecimentos sobre matemática, harmonia e cosmos. Imagine como eles se reuniam à luz de tochas, discutindo números secretos e proporções que, segundo eles, governavam o mundo. Os pitagóricos acreditavam que tudo na natureza podia ser expresso através de números, e seus ensinamentos sobre música e astronomia se tornaram a base para futuras descobertas científicas. O culto de Mitra, surgido no Império Romano, também tinha seus rituais e iniciações. Essas cerimônias, frequentemente realizadas em cavernas escuras, incluíam o sacrifício de um touro, que simbolizava a morte e a ressurreição. Seguidores de Mitra, assim como os pitagóricos, guardavam cuidadosamente seus conhecimentos, que não se limitavam apenas aos aspectos religiosos, mas também incluíam reflexões filosóficas sobre a natureza do homem e seu lugar no mundo. As reuniões secretas desses cultos estavam impregnadas de uma atmosfera de mistério, onde cada gesto tinha significado e senhas eram transmitidas de geração em geração. Os conhecimentos guardados nessas sociedades variavam de práticos, como medicina e astronomia, até verdades filosóficas e místicas profundas. Essa corrente contínua de tradições ligava as antigas civilizações à modernidade, permitindo-nos explorar as raízes da sabedoria que ainda influenciam nossa compreensão do mundo. Nesses ensinamentos secretos estão escondidas as respostas para perguntas que têm intrigado a humanidade ao longo dos milênios. Por exemplo, você sabia que muitos desses rituais ainda influenciam as práticas religiosas modernas? A rainha Nefertiti, cujas imagens adornavam as paredes dos templos e tumbas, parecia personificar o auge do Egito Antigo. No entanto, o que torna essa situação ainda mais intrigante é que, após 12 anos de reinado de seu marido, o faraó Enatom, menções a ela desaparecem, como se tivessem sido apagadas da história. Sabia que isso torna a situação ainda mais misteriosa? Nefertiti não era apenas a esposa do faraó. Ela desempenhou um papel crucial na revolução religiosa, quando Enatom introduziu o culto ao sol Aten, substituindo os deuses tradicionais do Egito. Nas imagens de Nefertiti, seu pescoço elegante e os traços do rosto, capturados na famosa estátua, não apenas mostram sua beleza física, mas também sua influência na sociedade de seu tempo. Mas para onde ela desapareceu? Existem várias teorias, cada uma delas abrindo novos horizontes para reflexão. Alguns sugerem que ela poderia ter morrido de uma epidemia que afetou muitas pessoas na época. Outros propõem versões ainda mais intrigantes: exílio, mudança de nome e reinado como faraó corregente, ou até mesmo reinado solitário sob o nome de Smenkhara. Mas isso não é tudo. Na busca por sua tumba, arqueólogos encontraram uma múmia misteriosa, conhecida como Younger Lady, que pode ser Nefertiti. Essa múmia, encontrada na tumba real, apresenta sinais de alta posição social. Estudos indicam que sua idade ao morrer poderia ser de cerca de 30 anos. Imagine como seu reinado poderia ter sido se ela tivesse permanecido no poder. Como isso poderia ter mudado o curso da história?
Pesquisadores continuam a procurar sua tumba, e novas tecnologias, como a tomografia, ajudam a desvendar o mistério que existe há milhares de anos. Cada passo nesses buscas abre novas perguntas. Se Nefertiti realmente reinou sob outro nome, o que isso significa para nosso entendimento de seu papel na história? E o que é ainda mais fascinante? Existem suposições de que sua influência poderia ter continuado mesmo após sua ausência dos registros históricos. Incrível, mas as civilizações antigas possuíam conhecimentos astronômicos que impressionam até os cientistas modernos. Os maias, por exemplo, calcularam a duração do ano solar com precisão de até 20 segundos. Imagine o céu noturno, repleto de estrelas, quando os astrônomos dessas culturas antigas faziam suas observações a partir dos templos, seus olhares voltados para os vastos horizontes. Os babilônios, que viveram há milhares de anos, previam eclipses lunares, utilizando cálculos matemáticos complexos e observações dos corpos celestes, o que lhes permitia determinar com precisão os ciclos da Lua. Suas tabelas, preservadas até os dias de hoje, são testemunhas de um profundo entendimento da mecânica celeste. Por outro lado, os construtores de Newgrange, na Irlanda, criaram uma estrutura que era iluminada pelo Sol apenas no dia do solstício de inverno. Imagine os raios de luz penetrando através dos blocos de pedra, criando uma atmosfera inesquecível nesse dia mágico. Mas isso ainda não é tudo. O mecanismo de Antikythera, um dispositivo antigo encontrado no fundo do mar ao redor da ilha grega de Antikythera, era usado para calcular os movimentos dos corpos celestes. Os cientistas ainda o estudam, tentando desvendar o mistério de sua construção e precisão. Esse mecanismo não só mostrava as posições dos planetas, mas também previa os eclipses solares e lunares, algo simplesmente impressionante para sua época. Na quietude dos templos observatórios, onde astrônomos e sacerdotes observavam o céu, reinava uma atmosfera de reverência. Seu respeito pelos fenômenos celestes era tão grande que cada flash de luz, cada movimento das estrelas era visto como uma mensagem dos deuses. E o que é ainda mais impressionante, esses conhecimentos permitiam não apenas prever fenômenos naturais, mas também planejar as atividades agrícolas, baseando-se nos ciclos da Lua e do Sol. Dentro do Palácio de Knossos, há mistérios que ainda hoje causam admiração e espanto. Imagine uma estrutura multifacetada com mais de 1000 salas, conectadas por corredores labirínticos, onde é fácil se perder. Cada esquina pode levar a uma sala com frescos vibrantes, retratando cenas da vida dos minoicos. Essas pinturas parecem ganhar vida sob a luz do sol, que se infiltra através de poços luminosos. Mas isso é apenas o começo. Os sistemas engenhosos usados para construir o palácio impressionam pela sua perfeição. A água era transportada através de aquedutos complexos, e o sistema de ventilação garantia ar fresco em salas distantes. O labirinto, associado ao mito do Minotauro, na verdade pode ser uma expressão da genialidade arquitetônica, como símbolo de controle sobre o caos e a natureza selvagem. Os pesquisadores acreditam que o culto ao touro era uma parte integral da cultura minoica, e isso é confirmado por muitas imagens rituais encontradas no palácio. No Salão do Trono, que ocupava o centro desse arquitetônico milagre, havia um trono luxuoso, esculpido em um único bloco de pedra, que, segundo os cientistas, era símbolo de poder e divindade. O próprio palácio, como um ser vivo, se enchia de sons, desde o sussurro de passos sobre pedras até o riso de crianças brincando nos pátios, onde o cheiro de brisa marinha se misturava ao ar. As salas de armazenamento, onde eram guardados os estoques de alimentos e materiais, tinham um sistema de contabilidade bem organizado, registrado em escrita linear A, o que demonstra um alto grau de organização e gestão. Aqui, entre milhares de objetos do cotidiano e da arte, encontrava-se de tudo, desde ânforas de vinho até adornos refinados. E o mais intrigante, esses corredores, onde a vida dos minoicos se desenrolava, ainda guardam seus segredos, e apenas poucos sabem que em alguns deles foram encontrados vestígios de rituais antigos relacionados ao touro. Imagine-se em tempos pré-históricos, quando as pessoas ainda não sabiam sobre os anestésicos modernos, os cirurgiões utilizavam instrumentos primitivos para realizar operações complexas.
Na Idade da Pedra, a trepanatil era praticada, um processo em que buracos eram perfurados no crânio para aliviar a pressão no cérebro ou tratar traumas. Isso era feito com pedras afiadas ou instrumentos de cobre, e, para nossa surpresa, muitos pacientes sobreviveram. As cicatrizes de cura encontradas em crânios descobertos confirmam que, em alguns casos, as intervenções cirúrgicas foram bastante bem-sucedidas. Imagine o cheiro de ervas que pairava no ar, usadas como anestésicos para acalmar o paciente antes da procedura dolorosa. Em tais condições, você poderia ouvir o som penetrante do furador cortando o osso, além do gemido do paciente, misturado com a esperança de recuperação. Mas isso é apenas o começo. Em Pompeia, arqueólogos descobriram instrumentos cirúrgicos, como bisturis e pinças, que impressionam pela complexidade para a época. Essas descobertas mostram que os médicos antigos não apenas tratavam feridas, mas também realizavam operações que hoje consideramos comuns. Os papiros médicos egípcios contêm receitas e métodos de tratamento que cobrem mais de 100 doenças, incluindo traumas e doenças infecciosas. Eles descrevem o uso de bálsamos e pomadas, que incluíam ervas exóticas e óleos, dando aos pacientes esperança de recuperação rápida. As práticas ayurvédicas na Índia, baseadas no uso de componentes naturais, também formaram a base para métodos curativos ainda utilizados hoje. Lembre-se de como, na antiguidade, os médicos usavam sons. O som de folhas misturadas com ervas e o leve estalo da chama quando preparavam suas misturas. Cada um desses aspectos destaca o quão avançados eram os métodos médicos, mesmo naqueles tempos distantes. E sabe o que é ainda mais impressionante? Eles compreendiam que o tratamento exigia não apenas esforços físicos, mas também espirituais, tornando seu enfoque verdadeiramente único. Você sabia que os antigos egípcios possuíam um livro inteiro escrito para ajudar as almas em sua jornada para o mundo além-túmulo? A Livro dos Mortos é uma coleção de encantamentos e instruções que eram colocadas nas tumbas junto com os falecidos, para que pudessem superar os perigos do Duat, o sombrio reino dos mortos. Este livro contém não apenas orações, mas também descrições detalhadas das provas que a alma deve enfrentar para alcançar os campos de Ialu, o paraíso egípcio onde reina a eterna felicidade e abundância. Um dos momentos mais importantes na vida após a morte era a pesagem do coração diante de Osíris, o deus do mundo além-túmulo. O coração do falecido era colocado em uma balança, onde era comparado com a pena de Maat, símbolo da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais pesado do que a pena, a alma estava condenada a ser devorada pelo monstro Amit. Mas imagine, se a alma passasse com sucesso por esse processo de teste, ela seria recompensada com a vida eterna nos campos de Ialu, onde poderia desfrutar de frutos eternos e tranquilidade. É importante notar que, para alcançar esse estado, era necessário um cuidado meticuloso na mumificação do corpo, para mantê-lo intacto para a vida após a morte. O processo de mumificação levava até 70 dias e incluía a remoção dos órgãos internos e o tratamento do corpo com resinas e óleos especiais, que permitiam manter seu estado ideal. Nas tumbas eram colocados não apenas os corpos mumificados, mas também uma grande variedade de objetos, desde joias até alimentos, para que a alma pudesse usá-los no mundo além-túmulo. Os falecidos também levavam consigo amuletos especiais que os protegiam dos espíritos malignos. A solenidade dos rituais funerários era criada pelo brilho das tochas nas câmaras funerárias escuras e pelos cânticos ininterruptos dos sacerdotes, que realizavam os rituais, acreditando que cada palavra aproximava a alma da vida eterna. Os antigos egípcios realmente acreditavam que a morte era apenas uma transição para outra realidade. E sua preparação para essa transição era tão importante quanto a vida na Terra. E o que é especialmente intrigante? Os textos preservados mostram que no Livro dos Mortos existiam versões que eram adaptadas de acordo com o status do falecido, desde um simples mortal até um faraó, o que sublinha a diversidade nos enfoques da vida após a morte. Cada calendário asteca não é apenas um sistema de contagem de tempo, mas uma fascinante harmonia entre astronomia e religião, que desempenhava um papel crucial na vida da sociedade. Os principais tipos de calendários astecas eram o ritual Tonal Pohualli e o solar Xilpohualli,
que juntos criavam um ciclo único de 52 anos. O Tonal Pohwali tinha 260 dias e estava associado a rituais e práticas espirituais, enquanto o Shiur Pohwali, com 365 dias, determinava os ciclos agrícolas e os marcos temporais para os assuntos públicos. No entanto, há um detalhe interessante. Esses dois calendários não apenas coexistiam, mas se entrelaçavam, criando algo maior. Quando ambos os ciclos coincidiam, os astecas realizavam grandes cerimônias que simbolizavam o fim de um ciclo e o início de outro, temendo que o mundo pudesse terminar. A precisão de suas observações das estrelas era impressionante. Os astecas podiam prever eclipses solares e lunares, o que os deixava em estado de reverência, pois eles compreendiam que cada fenômeno astronômico tinha seu significado em seu sistema religioso. Durante todo o ano, eles contavam os dias, cada um dos quais tinha seu próprio Deus e ritual correspondente, identificando cada segundo com a presença divina. No final do ciclo de 50 anos, quando chegava o momento da renovação do fogo, os astecas se reuniam em templos, onde os sacerdotes acendiam um novo fogo sagrado, simbolizando um novo ciclo de vida. Era um tempo de medo e esperança. Eles acreditavam que, se o fogo não fosse aceso, o fim do mundo chegaria. As cerimônias estavam cheias de danças ritmadas e sacrifícios, destacando a importância de cada elemento da vida em sua cultura. Cada um desses dias não era apenas uma data, mas parte de um grande ordem cósmico, onde os corpos celestes e os destinos humanos se entrelaçavam em um todo. E nesse tempo, quando os rituais atingiam seu auge, cada ação estava impregnada de medo e reverência pelas poderosas forças que governavam suas vidas. Interessante é que os astecas não apenas consideravam os ciclos solares, mas também foram um dos primeiros povos do mundo a usar o conceito de ano zero, o que ajudava a orientar-se melhor no fluxo do tempo. É difícil de acreditar, mas o mistério da construção das pirâmides no Egito ainda intriga cientistas e historiadores. Essas estruturas gigantes, com até 146 metros de altura, foram construídas com tamanha precisão que as frestas entre os blocos de pedra chegam a menos de 1 milímetro. Cada bloco, que às vezes pesava mais de 80 toneladas, foi moldado com a forma e o tamanho ideais, o que ainda hoje causa admiração. Como os antigos construtores conseguiam tal habilidade utilizando apenas ferramentas primitivas? Além disso, as pirâmides estão perfeitamente alinhadas com os pontos cardinais. A inclinação é de apenas 1/2, o que é equivalente a um 1/60 de grau. Agora, imagine como, sob o sol escaldante do deserto, entre os sons de pedra raspando e os suspiros pesados dos trabalhadores, eles erguiam e moviam esses blocos maciços. Existem várias teorias sobre como isso foi feito. Alguns sugerem o uso de rampas inclinadas, outros falam de sistemas de alavancas, e alguns até acreditam que os blocos poderiam ser movidos por vias d'água. No ar, o cheiro de calcário e suor se mistura com o calor, que parece queimar a pele. As sombras lançadas pelas pirâmides ao pôr do sol criam uma atmosfera de mistério, fazendo-nos refletir sobre quais outros segredos estão ocultos sob suas formas majestosas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em alguns blocos foram encontrados sinais de processamento que, segundo os cientistas, não poderiam ser reproduzidos sem tecnologias modernas. Como os antigos egípcios conseguiam alcançar tal precisão e habilidade? E você sabia? Um dos blocos encontrados na base da pirâmide de Quéops tem sinais tão complexos que alguns pesquisadores sugerem que eles poderiam ter utilizado ferramentas polidas, das quais nem mesmo suspeitamos. Imagine cristais de quartzo, meticulosamente esculpidos em um único bloco, que impressionam pela sua perfeição e precisão anatômica. Esses artefatos incríveis, encontrados na América Central, possuem uma capacidade única de refratar a luz, criando jogos de cores misteriosos que encantam qualquer um que os veja. Sua superfície fria parece emanar calor, e a luz que passa através do material transparente cria um efeito de brilho místico. Cada um desses crânios possui características distintivas. Órbitas vazias que parecem observá-lo, despertando um sentimento de presença, como se guardassem segredos antigos. Mas isso não é tudo. Existem teorias contraditórias sobre sua origem, que colocam em dúvida sua verdadeira natureza.
Alguns pesquisadores acreditam que esses crânios são artefatos antigos, com propriedades místicas, capazes de curar e até mesmo prever o futuro. Outros, por outro lado, afirmam que são obras-primas do século XIX, criadas para atrair turistas e pesquisadores. Essas disputas continuam há várias décadas. Uns atribuem aos crânios um poder mágico, enquanto outros veem neles apenas a habilidade de joalheiros em trabalhar com pedra com tamanha precisão que parece quase impossível para as tecnologias modernas. É interessante notar que o estudo de um desses crânios, chamado crânio de cristal, revelou que sua criação exigiu mais de 100 horas de trabalho e foi finalizado com tamanha precisão que algumas de suas detalhes ainda são um mistério para os cientistas. Além disso, a temperatura desses crânios não muda mesmo após longo contato com a pele. Eles permanecem frios ao toque, adicionando um ar de mistério. Isso os torna não apenas interessantes do ponto de vista estético, mas também cria uma sensação de que eles podem guardar conhecimentos e sabedoria antigos. E o mais surpreendente? De acordo com uma das teorias, esses crânios poderiam estar relacionados a civilizações que deixaram apenas enigmas e mitos. Nas selvas da Costa Rica, estão escondidos enigmáticos esferas de pedra que causam admiração e geram muitas perguntas. Imagine esferas perfeitas, com diâmetros de alguns centímetros até 2,5 metros, pesando até 16 toneladas. Essas formidáveis estruturas, em sua maioria feitas de granodiorito, impressionam por sua quase perfeição, que parece inigualável até mesmo pelos padrões modernos. Mas por que os antigos habitantes criaram essas esferas? Alguns cientistas sugerem que poderiam ter sido usadas como marcadores astronômicos, possivelmente para rastrear o movimento de corpos celestes, enquanto outros acreditam que essas esferas de pedra eram símbolos de status, representando o poder e a influência de seus proprietários. Existe também a teoria de que os esferas serviam como pontos de referência para navegadores em florestas tropicais densas, onde se orientar era extremamente difícil. A localização dessas esferas não é menos intrigante. Elas estão espalhadas pela região, formando padrões geométricos específicos que despertam o interesse dos pesquisadores. O ar úmido da floresta tropical está impregnado com aromas de vegetação e terra molhada, contrastando com as formas duras e perfeitamente circulares das pedras, que parecem vigiar os mistérios antigos. Esse contraste entre as esferas perfeitas criadas pelo homem e a vegetação caótica da selva cria uma sensação de contato com algo completamente extraordinário e mítico. Ao erguer uma dessas esferas, é possível sentir o peso frio do granodiorito e imaginar quantas mãos trabalharam para criar essas obras-primas. E o mais fascinante? Algumas esferas foram encontradas em locais específicos onde sua localização coincide com eventos astronômicos importantes, como os equinócios e os solstícios. Essas descobertas apenas aumentam o interesse por seu possível uso e significado na cultura dos antigos habitantes da Costa Rica. Será que essas esferas faziam parte de um sistema complexo que conectava os seres humanos aos céus? Na Biblioteca de Alexandria, eram guardados aproximadamente 700 mil rolos, tornando-a um dos maiores depósitos de conhecimento do mundo antigo. Imagine: o sussurro dos rolos de papiro, o cheiro do pergaminho, a luz suave das lamparinas de óleo iluminando textos antigos que poderiam revelar ciências, filosofia e literatura. Cada navio que chegava ao porto passava por uma rigorosa inspeção. Cópias de todos os textos existentes eram feitas para enriquecer o tesouro do conhecimento. Não era apenas um arquivo, mas uma verdadeira fábrica de ideias, onde se reuniam sábios, pesquisadores e escritores de todo o mundo. Mas como isso aconteceu? Existem várias versões sobre a destruição da biblioteca, e cada uma delas é assustadora por sua repentidão. Uma das histórias mais conhecidas liga a destruição a um incêndio durante o cerco de Alexandria por Júlio César. O fogo consumiu não apenas os navios de guerra, mas também os rolos que estavam em salas adjacentes, destruindo conhecimentos inestimáveis. No entanto, essa não é a única explicação. Há registros de que, após a conquista da cidade pelo califa Omar no sétimo século, a biblioteca foi destruída por ordem dele. Se isso contém tudo o que é necessário para entender o Alcorão, então não é necessário, e se não contém, então é apenas uma distração.
Mas não podemos esquecer do declínio gradual. Com o tempo, a biblioteca poderia ter se tornado uma vítima da negligência e do descaso, quando seus rolos ficaram cobertos pela poeira dos séculos. Pense em quantos conhecimentos foram perdidos para sempre, quantas ideias permaneceram não contadas. Essa biblioteca poderia ter nos revelado muitos aspectos da vida das civilizações antigas, mas agora podemos apenas especular sobre o que ali estava guardado. E o mais chocante? De acordo com os historiadores, a biblioteca continha obras de grandes pensadores como Aristóteles e Platão, mas nunca saberemos exatamente o que eles escreveram. Imagine-se em uma superfície deserta de um deserto, onde linhas misteriosas estão escondidas sob o sol escaldante, visíveis apenas de cima. Essas são as linhas de Nazca, geóglifos criados por civilizações antigas, que impressionam por seus tamanhos e precisão. Alguns deles atingem 370 metros de comprimento. Essas imagens, que representam animais, plantas e figuras geométricas, permanecem incrivelmente bem preservadas ao longo dos séculos, apesar das condições severas do deserto. Como isso é possível? Tudo se deve ao fato de que, sob a camada superior de areia, se encontra um solo mais claro, que não sofre erosão, mantendo os contornos dos desenhos nítidos e claros. Mas por que os antigos criaram essas obras de arte gigantes? Existem várias teorias. Alguns cientistas acreditam que as linhas serviam como calendário, ajudando a acompanhar os ciclos solares e lunares. Outros sugerem que eram mapas indicando fontes de água e caminhos rituais que levavam a locais sagrados. E aqui começa o verdadeiro mistério. Alguns até sugerem que essas imagens eram mensagens para os deuses, destinadas a apaziguar as forças da natureza. Imagine, no meio de um cenário desolado, onde apenas a areia farfalha sob seus pés, surgem essas formas elegantes e refinadas, como se estivessem falando de algo maior do que apenas a sobrevivência. As linhas de Nazca não são apenas fisicamente enormes, mas também contêm muitas enigmas que, possivelmente, nunca serão desvendados. Como os antigos conseguiram criar esses desenhos tão precisos, usando apenas instrumentos simples? Apenas pense. O tamanho dessas imagens é tão grande que é impossível vê-las completamente da Terra. E o que é ainda mais chocante? Algumas delas parecem verdadeiras criaturas, como beija-flores ou macacos, que possivelmente já existiram nessa região. As lendas sobre a Atlântida perdida têm agitado as mentes há milhares de anos. O som das ondas do mar parece sussurrar sobre antigos segredos escondidos no fundo do oceano. O filósofo Platão, em seus diálogos Timeu e Criton, descreveu pela primeira vez esse estado insular mítico, afirmando que ele existia há 9.000 anos antes de seu tempo e era maior do que a Líbia e a Ásia juntas. Imagine só. Segundo ele, a Atlântida era uma civilização poderosa, com templos esplêndidos e vastas planícies, mas foi consumida pelo mar em consequência de uma catástrofe causada pela ira divina. E desde o século XIX, cientistas e caçadores de tesouros partiram em expedições tentando desvendar o mistério de sua localização. Uma das teorias mais populares afirma que a Atlântida estava no mar Mediterrâneo, perto da ilha de Santorini, onde arqueólogos descobriram vestígios de uma civilização antiga completamente destruída por uma erupção vulcânica nos anos 30 do século passado. Mas isso não é tudo. Alguns pesquisadores acreditam que a Terra perdida poderia estar no Oceano Atlântico, perto das Ilhas Azores, onde estruturas subaquáticas lembram ruínas artificiais. E adivinhe só, o escaneamento do fundo do Mar do Norte revelou anomalias que poderiam ser restos de continentes que afundaram. E o que é ainda mais surpreendente? Existem teorias que ligam a Atlântida ao Bacia do Caribe, onde cavernas subaquáticas guardam segredos de povos antigos, e até mesmo a Antártida, que alguns pesquisadores consideram o local onde essa terra mítica existia antes de ser coberta por gelo. Com cada nova descoberta, cada nova hipótese, o mistério da Atlântida se torna ainda mais profundo. Como assim? Por que essa história continua a fascinar cientistas e aventureiros ao longo dos séculos? Talvez seja porque o oceano guarda muitos segredos que ainda precisam ser revelados.
E entre as ondas que trazem o cheiro salgado do mar, a sensação de vastidão do espaço aquático se torna cada vez mais evidente, como se a natureza mesma estivesse sugerindo que os segredos da Atlântida ainda esperam ser descobertos. E se um dia encontrarmos provas de sua existência? Restará apenas a pergunta de como nossa visão das civilizações antigas mudará. Na carta criada pelo almirante otomano Piri Reis, é retratado o litoral da Antártida, que esteve coberto por gelo por milhares de anos. Esta carta, datada de 1513, chama a atenção não apenas pela sua beleza, mas também pela sua impressionante precisão, que levanta questões sobre como o almirante conseguiu representar tantos detalhes. Piri Reis afirmava que utilizou fontes antigas, incluindo mapas criados antes de a civilização moderna ter conhecimento da existência da Antártida. No entanto, há um paradoxo. Enquanto a humanidade considerava essa terra inacessível, seu mapa claramente indica cadeias montanhosas e até mesmo fiordes que ainda estão cobertos por uma grossa camada de gelo. Como ele poderia saber disso? Em seguida, cientistas realizaram pesquisas que revelaram que algumas partes do litoral realmente coincidem com dados modernos obtidos por imagens de satélite. Isso cria uma atmosfera de mistério, pois como alguém que vivia na época dos veleiros poderia criar um mapa tão preciso? As pesquisas mostram que os mapas de Piri Reis não são os únicos que levantam questões. Existem outros mapas antigos, como o mapa de Fra Mauro, criado em 1440, que também contém detalhes sobre os quais não se tinha conhecimento na época. Este mapa retrata litorais que não eram conhecidos pelos europeus e inclui lugares como Madagascar e a Índia. Cientistas ainda não conseguem explicar de onde os cartógrafos da época tinham esses conhecimentos. Em alguns casos, são apresentadas versões sobre civilizações perdidas ou algum antigo navegação, mas nenhuma teoria explica completamente a precisão desses mapas. E agora o mais chocante. Em 1989, uma expedição confirmou que sob o manto de gelo da Antártida pode haver uma paisagem que um dia foi livre de gelo. E essa descoberta coloca em questão todas as ideias sobre a história geográfica da Terra.